Olá, eu sou o Charles Xavier, é uma honra ter você aqui. Ela saiu do interior do Amazonas, virou meme nacional com uma dancinha torta. E do nada começou a aparecer com um corpo que ninguém esperava. Teve gente aplaudindo, teve gente chamando de doente, teve acusação pesada de anabolizante, teve polêmica por estética, teve pressão de internet. E o mais bizarro, por anos o ataque era: você é magra demais. Quando ela tentou mudar, o ataque virou: tá roubando no jogo. Só que por trás da personagem alienígena tinha uma menina real com fome correndo atrás. E quando ela entra no reality, a lente aumenta e a cobrança vira perseguição. Hoje ela fala em competir no fisiculturismo e isso muda tudo. Se inscreve no canal, deixa seu like monstro, ativa o sininho, porque essa história é surreal. Ela se chama Anne Bergatin, mas o Brasil conheceu como Ruivinha de Marte. Ela nasceu em Urucará, no interior do Amazonas, e ainda criança mudou para Manaus. E ali começa aquele roteiro clássico. Pouco glamour, muita correria, vida real. Não de famosa desde sempre. Era uma pessoa normal tentando se achar no mundo. E quando você é diferente, a internet não pergunta. Ela aponta e julga. Só que ela pegou essa diferença e transformou em identidade, tipo armadura. Em 2018, nasce a persona. Cabelo vermelho, tatuagem falsa, tornozeleira de mentira, uma personagem lúdica, exagerada, meio ET do rolê, chamando atenção de propósito. Muita gente ria, mas o plano era claro, ser inesquecível. E sem perceber, ela tinha criado uma marca viva. Ruivinha abriu um canal no YouTube em 2014, muito antes do hype explodir. Ela fazia conteúdo enquanto tocava a vida como dava, sem roteiro perfeito, sem equipe. Estagiava e ainda cursava a faculdade, tentando sustentar o próprio corre. E tem um detalhe que pesa: ela gravava vídeo até com fome, porque tinha mensalidade para pagar. Isso muda a leitura total, porque não é vaidade, é sobrevivência e insistência. Ela postava quando dava, como dava, na raça, sem garantia de nada. E nesse começo ninguém vê os bastidores. Cansaço, pressão e a sensação de estar sozinha. A internet só vê o vídeo pronto, não vê o preço da persistência. E quando começou a engatar, ela já tinha casca de quem apanhou da rotina. A personagem cresceu, mas foi a Anne que segurou a bronca. Com o tempo, os números começaram a explodir de verdade. Em 2011, já se falava em milhões de seguidores no Instagram e no TikTok. Aquela figura fora do padrão começou a virar assunto em todo lugar. Só que fama rápida tem um efeito colateral. A cobrança chega antes do preparo emocional e quando a internet te conhece por uma persona, ela acha que você não sente nada. E aí que o risco vira julgamento e o meme vira sentença. Porque o público decide o que você é e te pune quando você tenta mudar. Ela estava crescendo, mas também estava entrando no ringue sem luva. E esse ringue tem regra única. Todo mundo opina e ninguém se responsabiliza. Mesmo assim, ela continuou postando porque parar não era opção. E o nome Ruivinha de Marte não era só estética, era estratégia. Era um jeito de dominar a narrativa. Se não me estranhar, eu vou controlar isso. E por um tempo, funcionou. Ela virou personagem, virou meme, virou som, virou coreografia. Só que por trás do exagero tinha uma cobrança silenciosa. Provar valor o tempo todo. Porque quando você estoura sendo engraçada, te colocam numa caixinha. E quando você tenta ser cantor, empresário, atleta, vem o volta para o seu lugar. Essa é a parte que poucos entendem. Crescer é enfrentar sabotagem disfarçada de opinião. E cada passo que ela dava, tinha alguém pronto para dizer que era sorte ou vergonha. Só que o começo dela não foi sorte, foi insistência em dias ruins. E essa insistência vai cobrar caro no capítulo seguinte. Calma,
Presta atenção agora, porque isso aqui é para quem decidiu começar 2026 com o pé direito no físico, na mente e na saúde. Se você cansou de prometer todo ano que agora vai, esse é o seu momento de fazer diferente. Um pacote completo Balonatic, um combo absurdo para quem quer resultado de verdade, sem frescura. Treino masculino completo de 8 semanas, treino para mulheres focado em quadríceps e glúteo por 8 semanas, dieta de bulking de 12 semanas organizada passo a passo, dieta de cutting de 12 semanas para secar sem perder massa, tudo estruturado na mesma linha de métodos usados pelo coach brasileiro que colocou 2 atletas no topo do Mr. Olímpia. Esse tipo de combo custa 300, 400, 500 reais fácil. Aqui é um presente para quem acompanha o Balonatic. R$19,90. Só isso, R$19,90 pode ser o ponto de virada do seu ano inteiro. 2026 começa agora com disciplina, com foco, com saúde, com um plano na mão e não só promessa. Clica no link ou QR Code na tela, vai direto, garante o combo e começa hoje. Viu nesse vídeo? De brinde, plano para treino completo com ênfase em braço, bíceps e tríceps. Balonatic, comece o ano com o pé direito. Em junho de 2020 acontece um ponto de virada, a dancinha desengonçada. Ela faz uma coreografia meio torta, meio engraçada, para a música Na Ponta do Pé. O vídeo bate forte e viraliza em TikTok, Instagram e nas páginas que vivem de trend. De um dia para o outro, a internet inteira sabe quem ela é. E isso assusta, porque viral não é só aplauso, é invasão. Todo mundo entra na sua vida sem pedir. E quando a multidão chega, ela chega com carinho e com crueldade no mesmo tempo. O vídeo vira marca registrada e ela começa a ser chamada para tudo. O cantor Nadson a convida para o clipe oficial, validando o que era meme como carreira. E ali ela toma uma decisão gigante, largar o estágio e apostar tudo nas redes. Foi corajoso, mas foi perigoso, porque agora era vencer ou cair. Depois do viral, ela começa a lançar músicas e se apresentar em eventos. Mistura brega funk com trap, dança, humor e mantém a energia ruivinha em tudo. E a audiência cresce ainda mais quando ela aparece em projetos maiores. Ela chega a participar de videoclipe de artista gigante, e isso joga ela para o outro nível. Só que com o outro nível vem outra cobrança. Agora não basta ser engraçada, agora exigem performance perfeita, corpo perfeito, fala perfeita, atitude perfeita. E a internet, que te colocou no topo em uma semana, tenta te derrubar na outra. Mesmo assim, ela insiste e reforça, abre aspas, não sou rica, eu trabalhei muito para isso, fecha aspas. E essa fala dói em quem gosta de diminuir conquista alheia, porque disciplina incomoda mais do que talento. Em 2022, ela entra em A Fazenda 14, e aí o jogo vira mais pesado. Reality é lente de aumento, qualquer gesto vira prova contra você. E ali, a imagem dela deixa de ser só trend, vira personalidade julgada 24 horas. Depois do programa, ela diz que achava que deveria ter vencido, mas não ganhou. Isso gera debate, torcida, hate, tudo ao mesmo tempo e nada é leve. E é nesse ambiente que muita gente quebra por dentro, porque a cabeça não descansa. Ela sai mais conhecida sim, mas também sai mais exposta e pressionada. E começa um movimento que muda tudo. Ela decide repensar a própria imagem. A personagem ainda existe, mas a vida real começa a perder outro rumo. E quando você muda, o público que te amava cobra como dono. A partir daí, o mundo passa a comentar cada detalhe do corpo dela. Só que esse comentário não é carinho, é invasivo, é cruel, é doentio. E tem um ponto que acompanha ela desde sempre, a magreza extrema. Por anos, o ataque era, tá passando fome? Que corpo estranho, isso não é normal. E quando ela tenta ganhar peso, surge o outro lado, tá usando coisa errada. Ou seja, a internet não quer te ver bem, quer te ver parado no personagem. Ela percebe que precisa tomar controle do próprio corpo e da própria narrativa. E isso não é vaidade, é saúde mental também, é sobrevivência em público, porque quando milhões te assistem,
qualquer insegurança vira espetáculo. E o próximo capítulo é exatamente a guerra dela contra isso. Ruivinha sempre foi muito magra e isso virou alvo desde cedo. Na infância e juventude, falam que ela tinha por volta de 43 quilos, depois 46 quilos. Ela mesma cita sinais de desnutrição e a sensação de que o corpo não acompanhava a vida. E o pior não é ser magra, é o que as pessoas fazem com isso. A internet, até gente próxima solta comentário como se fosse brincadeira, mas machuca. Tá passando fome? Vira piada, mas para quem ouve todo dia vira ferida. Em 2024, ela fala que entende a dor de pessoas magras, porque viveu isso na pele. E ela aponta uma verdade. Muitas críticas vêm de frustração dos outros projetada em você. Mesmo assim, começaram boatos de anorexia e isso é pesado, porque vira rótulo, ela não confirma transtorno. Diz que o biotipo é assim e que perde peso muito rápido. A partir dessa pressão, ela decide fazer o que muita gente não faz, procurar ajuda de verdade. Entra nutricionista, planejamento, dieta hipercalórica, rotina organizada, 6 refeições por dia com pão e ovo, arroz, macarrão, batata, frango desfiado. E o detalhe mais difícil, ela diz que precisa comer até sem fome. Isso mostra que o ganhar peso dela não era festa, era trabalho e disciplina. Ela também inclui suplementos como hipercalórico e creatina para ajudar em energia e recuperação. Metabolismo acelerado, segundo ela, parecia inimigo. Perdia peso até dormindo. Enquanto ela tentava melhorar, tinha gente tratando isso como espetáculo, como se fosse impossível uma pessoa mudar sem truque. Só que disciplina é o truque que a maioria não quer aceitar. E junto com a comida, vem a musculação pesada como segunda parte do plano. Ela começa a treinar 6 vezes por semana, cerca de 40 minutos por sessão. Treino com acompanhamento, foco em força e massa muscular, sem atalhos mágicos. E quando o corpo responde, a internet reage do jeito mais previsível, desconfiança. Porque a mesma galera que chamava de desnutrida começa a chamar de farsa. Mas a verdade é simples, mudança consistente assusta quem vive de desculpa. Ela mesma fala que disciplina foi essencial e que não existe fórmula mágica. Só que quem não treina, não come certo e não aguenta a rotina, acha que é impossível. E aí nasce a polêmica perfeita. Se mudou, então deve ter algo errado. E isso explode de vez quando os números de ganho aparecem. Alguns veículos apontam que ela ganhou quase 20 quilos no processo. Falam de 43 quilos indo para 62 quilos e depois algo perto de 73 quilos em outro momento. Também aparece a conversa de 14 quilos de massa magra, o que acende mais debate. Ela diz que com um novo corpo veio mais energia, mais saúde, mais autoestima. E ela usa isso para incentivar mulheres a buscarem acompanhamento profissional. Só que nessa fase também entram mudanças estéticas, harmonização, preenchimento, rinomodelação, lentes dentárias, procedimentos de pele e em outubro de 2023, silicone nos seios. Ela fala que tinha medo, mas que era um sonho antigo e que a recuperação foi tranquila. E aí a internet mistura tudo numa só narrativa. Mudou porque quis agradar o público, mas o que ninguém vê é que parte disso é autocuidado e parte é pressão invisível. Quando o físico começa a ficar mais atlético e definido, vem a acusação mais pesada. Em fevereiro de 2025, após postar fotos mostrando mais músculo, surgem insinuações de anabolizantes. Esse é o tipo de comentário que não brinca, ele mancha, ele cria dúvida, ele persegue. E o público faz isso como se fosse normal, joga a frase e some. Ela nega, diz que o resultado é dieta e treino, que não usa esteroides. E a lógica é cruel, se você não muda, te humilham, se você muda, te acusam. Isso vira um suspense constante. Até onde ela vai aguentar essa pressão diária? Porque você não responde um comentário, você responde uma multidão todos os dias. E mesmo assim, ela escolhe continuar
e isso mostra uma casca que nasceu na dor. Só que cada passo agora é vigiado como se fosse tribunal. E aí surge um novo capítulo na vida dela. Fisiculturismo. Ela anuncia que quer competir, sonha com medalhas, fala em competir no Brasil e fora. Tem vínculos dizendo que ela mirava a categoria biquíni e treinava pesado para isso. E isso é simbólico, porque por anos ela foi criticada por ser magra demais. Agora ela quer entrar num esporte onde o corpo é avaliado em detalhe no palco, sob luz forte. É quase como transformar a crítica em combustível e subir em cima dela, mas também é perigoso, porque o fisiculturismo é disciplina extrema e exige cabeça forte. A internet vai acompanhar, vai comparar, vai julgar, vai cobrar resultado imediato. E o risco é a pessoa se perder tentando provar algo para gente que nunca estará satisfeito. Por isso, o foco precisa ser saúde e consistência, não aprovação. No meio dessa virada entra a discussão sobre estética e identidade, harmonização facial, preenchimentos, rinomodelação, lentes dentárias, tudo vira pauta. E o silicone de 2023 vira manchete, como se a vida dela fosse um antes e depois eterno. Só que ninguém discute o porquê. Autoestima, autocuidado, desejo pessoal e pressão social. O problema não é mudar, o problema é mudar por medo de ser odiada. E a internet cria um jogo sujo. Ela pede autenticidade, mas pune quando a pessoa evolui. Ruivinha virou famosa sendo personagem, mas agora tenta ser dona do próprio corpo e destino. E esse processo sempre incomoda, porque muda a história que o público contou sobre ela. E aí o suspense bate. Será que ela vai conseguir competir sem virar refém da aprovação? Ou será que o palco vai virar mais um tribunal? Agora a reflexão, olhando tudo isso de cima, é direta e necessária. A internet é capaz de transformar uma pessoa em piada e depois cobrar que ela seja perfeita. E isso destrói por dentro, porque a pessoa vive tentando consertar algo que nunca foi defeito. Se você é muito magro, te atacam. Se ganha corpo, te acusam. Se melhora o rosto, te chamam de falsa. Por isso, o que vale de verdade é acompanhamento profissional, saúde, consciência. Se ela quer fisiculturismo, que seja por meta e paixão, não por vingança contra comentários. E para você que assiste, cuidado com o veneno da comparação e com o vício em aprovação. Mudança real não acontece em um poste, acontece no silêncio, na rotina, no prato e no treino. Se essa história te fez pensar, deixa o like, monstro, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembra, seu corpo não é um meme, é sua casa, então trate ele com respeito. Eu sou Charles Xavier, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.